E aí, me conta, tá tudo bem com você? Espero e desejo que sim. Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma videoaula sobre Platão. É bom ter sua companhia nesse estudo sobre o grande filósofo Platão. Na sequência do nosso livro didático, essa nossa videoaula de hoje será uma videoaula um pouco mais rápida, porque eu vou fazer referência aqui a algumas questões que estão muito claras no texto, mas eu faço questão de comentá-las rapidamente para que você tenha a oportunidade de ir mais direto ao ponto, ganhando tempo, já que tempo é tão importante para todos nós, inclusive para você, né? Bom, na página 48 do nosso material didático, o autor apresenta uma teoria chamada a reminiscência da alma. A chamada teoria da reminiscência das ideias, como outros autores falam. Conhecer é relembrar, né? O que Platão fala? Platão diz que antes de nós pertencermos ao mundo sensível, com esse corpo material, com esses sentidos que nós temos, a nossa alma esteve no mundo das ideias. E lá no mundo das ideias, ela contemplou as ideias de todas as coisas que existem. Falando de uma forma simplificada, quando a alma passa a fazer parte do mundo sensível, ela se esquece de tudo aquilo que ela tinha contemplado. É como se a entrada no mundo temporal, no mundo sensível, gerasse um trauma, e esse trauma tivesse como principal consequência a perda da memória de tudo aquilo que a alma contemplara lá no mundo das ideias. Então, o que significa conhecer para Platão? Eu vou conhecer esse objeto aqui, que é um chaveiro, que prende a chave do carro na presilha da calça, ou que serve para eu pendurar a chave do carro. Quando eu me deparo com esse objeto, a minha alma vai ter a oportunidade de relembrar que em algum momento anterior, muito louco isso, né? Mas é a filosofia de Platão, e não tem conotação religiosa, não, tá? É conotação de teoria do conhecimento. E a alma, então, ela vai relembrar que já teve, em outra ocasião, contato com a ideia que gerou esse objeto. Claro que a ideia que gerou o objeto é perfeita e o objeto é imperfeito. A ideia que gerou o objeto é eterna e o objeto é perecível. A ideia que gerou o objeto é imutável e o objeto passa por mudanças. Mas, ao se deparar com o objeto, a alma vai relembrar que já o conhecera antes. Essa é a primeira observação da nossa videoaula de hoje. Segunda observação. Platão diz que, fazendo uma espécie de estudo psicológico do ser humano, ele diz que existem 3 tipos de almas. A palavra alma, em grego, é psique, de onde nós retiramos a palavra psicologia, psicológico. Então, a palavra alma está ligada à mente, está ligada ao comportamento das pessoas. Também não tem conotação religiosa, né? Não é a alma no sentido da alma religiosa, como a gente vê no ambiente, sobretudo cristão, onde a gente diz assim, vamos rezar pela alma dos defuntos, ou eu tenho medo que a minha alma vá para o inferno, eu peço a Deus para a minha alma ir para o céu. A alma, na conotação que a gente está falando religiosa, tem essa conotação daquilo que constitui uma espécie de ser espiritual em nós, né? Para Platão, a ideia da alma está muito mais ligada ao funcionamento psicológico, mental, psíquico. E aí ele vai dizer que existem 3 tipos de almas. Em cada sujeito humano, destaca-se uma dessas características.
né? Então, a gente teria 3 grandes grupos de pessoas presentes no mundo. O primeiro deles, o autor coloca na ordem inversa que eu vou falar, tá bom? Só para falar de uma outra forma. Primeiro é os que possuem a alma concupiscível. O que significa a alma concupiscível? É a alma ligada ao apetite, é a alma apetitiva. São aquelas pessoas nas quais se destaca o fazer, né? São pessoas que predomina nelas essa dimensão da fome, do comer, do fazer coisas, né? Elas estão muito ligadas a essa dimensão mais material da existência. A segunda classificação é daqueles que possuem a alma irascível. A alma irascível está ligada à coragem, está ligada à bravura. Então, as pessoas que têm uma facilidade maior para lutas, para guerra, para segurança pública, vamos dizer assim, são pessoas nas quais destaca essa característica comportamental. E o terceiro estilo é o da chamada alma racional, que são pessoas nas quais se destaca o trabalho de natureza abstrata, o trabalho de natureza mais intelectual. Platão vai entender que isso é super importante, porque uma boa organização da sociedade vai levar em conta, inevitavelmente, a colocação dessas pessoas nos lugares estratégicos. Então, se eu tenho uma função na sociedade que tem a ver, por exemplo, com a defesa da cidade, desempenhada pela segurança pública, se eu pego alguém em quem se destaca uma alma racional, essa pessoa poderia até ser muito boa para o estabelecimento de estratégias de defesa e ataque, mas ela não seria muito boa no enfrentamento do inimigo, né? No pega para capar, vamos assim dizer, né? Porque ela não possui esse tipo de comportamento. Bom, qual é a crítica que se faz a essa visão de Platão? É criar desculpas para visões pré-deterministas, né? Como se a pessoa nascesse para uma coisa e ela só pudesse ser feliz realizando aquilo. Isso é muito usado por classes dominantes que querem manter as pessoas felizes, mas subalternas, ou fazendo aquilo que é muito mais de interesse de quem possui controle sobre a sociedade do que das pessoas que estão sendo controladas. Então é possível fazer essa crítica, você fique atento a isso. Depois o autor fala de amor platônico. Lembra dessa expressão? Muito comum as pessoas usarem isso, né? No nosso cotidiano, a expressão amor platônico está ligada à ideia de que alguém amou sem que a pessoa amada sequer soubesse da existência dela, né? Um amor inatingível, inacessível. Eu amo loucamente aquela atriz de Hollywood, sou capaz de fazer qualquer coisa por ela, e a minha vida gira em torno dela, mas e ela? Não, ela não sabe que eu existo. Aí as pessoas dizem, isso é um amor platônico. Para Platão, o amor platônico não é esse. Fique atento a essa leitura, porque para Platão, o amor platônico, ou a gente chama de amor platônico, aquele amor que é o amor sem qualquer tipo de interesse. O amor que está na fineza de uma amizade refinadíssima, na qual a entrega ao outro, o serviço ao outro, gera uma satisfação, uma realização naquele que ama, sem a expectativa de esperar algo
em troca, né? O amor que ajuda, em última análise, na superação da ignorância do outro, em última análise. Por fim, a concepção política de Platão. Platão vai apresentar. Platão é contrário à ideia de democracia, ele não gosta da ideia de democracia, acha que a democracia é falha porque coloca pessoas que não possuem capacidade para a definição do bem comum, realizando isso, né? O cara, ele é bom para plantar, ele é bom para fabricar pão, ele é bom para defender a cidade, mas ele não tem noção de estratégias políticas, de bem comum. Então, na visão de Platão, o melhor governo seria o governo monárquico, onde um filósofo exercesse a função política de rei, né? Por quê? Porque o filósofo, ele tem a virtude da sabedoria e ele conhece as ideias, no mundo das ideias, de modo satisfatório para colocá-las em prática, como uma espécie de demiurgo social, né? Com isso, a gente encerra a abordagem sobre Platão. Espero que fique tudo bem com você. Um grande abraço, um grande beijo, fique bem, a gente se vê.